Bom dia a todos. Dois construtores de construção civil, aparentemente com dois projetos iguais, são chamados a esta responsabilidade. Os dois com uma visão completamente diferente. É esta história que Jesus vai buscar para mostrar o que é insensatez, loucura, presunção, falta de organização, engano, lucro fácil. Do outro lado, Jesus fala de sabedoria, fala de inteligência, fala de partilha de segurança, de criar condições para a segurança de outros, etc. Então, nós temos aqui dois polos opostos, revelados pelas intenções do coração. Ouçam este vídeo até ao fim. Subscreva, partilhe, toque no sininho. Se você vê que é bom para si, partilhe para os outros, se gostar. Muito bem, esta história vem em Mateus 7, Lucas 6, nos dois livros, e Jesus fala de dois homens, um prudente e outro insensato. Eles os dois vão construir uma casa. E vem aquele que constrói a casa sobre uma rocha. E Lucas dá este detalhe que o homem cava fundo para construir a casa. Ele vai cavar fundo até encontrar uma rocha e começa a construir a partir dessa rocha. Portanto, ele funda a casa na rocha, de maneira que a casa possa resistir mais tarde a vendavais, a ventos, a algumas cheias, tudo aquilo que possa vir a acontecer e que a casa possa resistir. Essa casa resistindo, obviamente protege todos os que lá estão dentro. Entretanto, há outro homem que acha que pode construir mais rápido, apresentar resultados mais práticos e mais rápidos, em que não é preciso processo. É um homem desta nova ideologia do fast food. É tudo prático, tudo rápido e não importa o processo. Então ele começa a construir a casa assim, mas em cima da areia. E diz Jesus que quando vier as tempestades, esta casa veio contra esta casa e a casa caiu. Porque a realidade acontece em que as tempestades sempre vêm. É isso que Jesus nos ensina. E não é se as tempestades vierem, as tempestades vêm. E é óbvio que Jesus está a falar das nossas vidas, é óbvio que Jesus está a falar dos problemas que nos afligem. Todos nós temos, não há ninguém que não tenha tribulação, não há ninguém que não passe por problemas sérios e graves, sejam provocados pelas circunstâncias, por outras pessoas, e também por nós próprios, pelas nossas escolhas. Nós não podemos fugir a essa responsabilidade. A verdade é que nós passamos por dissabores muito complicados na vida. Ora bem, a questão aqui não são os dissabores porque batem à porta de toda a gente. Mas Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, não é só apenas uma questão de ouvir. Jesus diz, e as pratica. E por isso é que eu tenho dito aqui que o Evangelho é prático. O Evangelho é prático na nossa vida pessoal e, obviamente, que sendo prático na nossa vida pessoal, atinge a vida de outros também. Muito bem. Então, aquele que ouve e pratica acaba por ir construindo a sua casa sobre a rocha. E isto dá trabalho, porque ele tem que cavar fundo, enquanto o outro é mais rápido e já está a construir a casa. Ai, desculpa, anda aqui uma mosca. Enquanto o outro anda a construir a casa de uma forma mais rápida, este, imagine só, ainda está a furar para chegar às fundações. O outro vai por aí acima e começa a mostrar resultados. Mas o homem sábio fura, gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, ele investe da sua energia, ele investe do seu esforço, ele investe do seu propósito, ele investe da sua própria vida, ele investe tudo em si para, para se agarrar a um processo que o pode até estar a cansar, mas que ele sabe que vai trazer frutos. E isto é sabedoria. Sabedoria não é querer mostrar resultados rápidos. E é isto que nós temos encontrado nas nossas vidas, muitas das vezes.
Na nossa vida prática, nós não olhamos a meios para atingir os nossos fins e isto destrói-nos. Nós achamos, encontramos isto, é tão fácil nós encontrarmos isto. Na nossa sociedade toda, incluindo dentro da igreja, infelizmente isto acontece. Mas não pode acontecer. E não é Jesus que se vai moldar estes parâmetros, porque ele nunca se moldou a isto. Somos nós que precisamos de deixar esta forma de pensar e de estar na vida. Processualmente, nós precisamos de ir caminhando, passo a passo, até irmos aproximando cada vez mais do caráter e do coração de Jesus, da sua própria personalidade. Isto é que é cavar a casa na rocha. Isto é que é firmar a nossa vida, a nossa casa na rocha. Porque então sim, as coisas começam a aparecer, tal e qual como Jesus fala da árvore, que cada árvore dá o seu fruto segundo a sua própria natureza. É da mesma forma que acontece. Nós construímos, e quando vierem os problemas a baterem-nos a sério na nossa vida, nós somos abalados, nós doemos. As paredes da casa, se pudessem falar, elas iriam gritar. Elas iriam gritar. Que lhes estaria a fazer doer, mas elas não gritam. E a casa, o propósito não vai cair. E não vai cair porque, na verdade, o coração da pessoa não está firmada nas circunstâncias. Não está firmada apenas no aparente, porque o homem que construiu a casa na areia, ele está preocupado com a aparência. Ele não está preocupado com aquilo que não se vê, porque as fundações não se veem. Enquanto que a sabedoria cava fundações, enquanto que a sabedoria tem tempo de investimento, e esse tempo de investimento é tempo que nós passamos com Deus. É tempo que nós abrimos o nosso coração e falamos com Deus. É tempo em que a igreja, a começar pelos pastores, não é apenas um tempo devocional, é a sua sinceridade de coração. Esse tempo de investimento é tempo de estudo. É tempo de ouvir outros também. É tempo de ouvir a voz do Espírito Santo e não confiar apenas na sua própria experiência, nas próprias doutrinas que aprendeu nos seminários ou nas escolas bíblicas ou nos cursos que tirou. Não, é tempo de ouvir a Deus. E muitas das vezes aqui nós descuramos tanto a nossa vida, não é? Mas é investimento, nós precisamos de investir. Assim como Paulo disse, aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Então, aquilo que eu estou a dizer, estou a falar do investimento que nós precisamos de ir fazendo todos os dias. É algo que vai estando em operação, para que quando vier as tempestades da nossa vida, nós ficamos de pé. Sabe porquê é que nós ficamos de pé? Porque nós conhecemos o amor de Deus. Porque não é apenas dizer que Deus é amor. Não, é provar e ver que de facto nas nossas vidas o amor de Deus transforma a nossa vida. Nós damos agora uma resposta que não queríamos ter dado. Nós tivemos em nós uma atitude para com os que estão à nossa volta que não devíamos ter tomado. Mas é o amor de Deus que mexe no nosso coração. Muitas das vezes sem sabermos. Até naqueles que dizem que são ateus. Mas é o amor de Deus que toca no coração dessas pessoas e lhes revela o bem. E lhes traz à consciência onde eles conseguem separar o bem do mal. É o amor de Deus que faz com que nós peçamos perdão. É o amor de Deus que faz com que a nossa casa se mantenha de pé. É esse reconhecimento. Mas não é uma questão de apenas de ouvir falar. Porque se nós ouvirmos só falar, é como Jesus diz, é aquele que ouve a palavra. Mas ouve. Pronto, ouve. Mas Jesus diz que é aquele que investe a sua vida e o seu tempo e tudo, é aquele que pratica. Então nós, na medida em que o amor de Deus vai mexendo o nosso coração, nós vamos praticando. Vamos praticando. Não há aqui uma perfeição. Não há aqui não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito. O que há é um processo. É um processo. Mas esse processo vai dando os seus frutos. Esse processo não é algo que estagna na nossa vida. Pelo contrário, ele vai dando os seus frutos. E esses frutos
vão beneficiando as outras pessoas, aquelas que estão ao nosso lado e não só, e aquelas que se cruzam connosco, que nos pedem ajuda. Porque o fruto não é para nós comermos. O fruto que nós damos como árvore é para, é para que os outros possam comer. É para que nós possamos, de alguma forma, influenciar e ajudar. É para que, de alguma forma, quando nós chegarmos ao pé de alguém e dizermos assim a alguém: pá, conta comigo, que eu estou aqui para te ajudar. Isto não pode ser só demagogia. Na verdade, nós precisamos de ajudar. Das mais diversas formas. Nós não ajudamos com palmadinhas nas costas. Nós ajudamos os outros na vida prática. Na vida prática. E para isso nós precisamos de ceder a muita coisa. Não é? Eu tenho aqui umas moscas aqui à minha volta a moerem-me a cabeça, porque tenho aqui umas galinhas, vocês não veem, mas e então isto chama aqui algumas moscas porque eu hoje estou aqui da parte de fora da minha casa. Hoje decidi vir aqui um bocadinho para a sombra a apanhar aqui um fresco. Por isso é que vocês veem de vez em quando aqui umas avionetas, epá, que me estão a incomodar, mas que não deixam, não tiram a alegria nem o prazer de estar a falar com vocês aquilo que eu estou a falar. Meus amigos, isto dói. Você imagina um construtor a trabalhar à mão, aqueles construtores antigos, a cavar, o cansaço. Ainda hoje, os trabalhadores da construção civil são homens muito esforçados e ficam extremamente cansados. E eu, durante um tempo, já trabalhei em construção civil e sei o que é isto. E sei o que é isso. Sei o que é nós sofrermos um bocadinho. E eu só trabalhei pouco tempo. Trabalhei para aí uns 4 meses, por aí. Mas a verdade é que trabalhei durante a pandemia, tive que me agarrar ao trabalho para ganhar mais qualquer coisa. Então, agarrar a esse tipo de trabalho, porque graças a Deus nunca me faltou trabalho. Agora, uh, imagina o que é estes homens a trabalharem, a cavarem o esforço e de facto isto traz dor. E traz dor muitas vezes nós reconhecermos que o nosso orgulho tem que ficar de lado. Traz dor nós reconhecermos, epá, isto é vaidade, epá, isto é capricho. Eu não falei, eu não devia ter falado assim, não devia ter pensado assim, não, epá, eu preciso de agir de maneira diferente. Isto às vezes traz dor, porque nós somos muito teimosos, não é? Como eu falei naquele vídeo anterior que eu falei da teimosia, a teimosia e os caprichos. Somos assim um bocadinho. Mas a verdade é que traz sabedoria, traz inteligência, como Jesus nos ensina. Traz mesmo. E isto edifica-nos a nossa vida e é como se fosse um trampolim para novas fases da nossa vida que nos traz paz e nos dá, nos dá maturidade e um endurance para que os problemas, à medida que vão batendo à porta, nós possamos não é apenas resolvê-los, é perceber, discernir como é que Deus faz. Muitas das vezes nós não percebemos patavina, mas a que é certo é que nós vamos criando uma sensibilidade nesta paz de espírito, nós vamos criando uma sensibilidade essa que permite que nós façamos melhores escolhas e sejamos também portos de abrigo, se posso falar assim, para ajudar outras pessoas. O contrário não é nada disto, é o que Jesus diz. O homem louco, o homem insensato, o homem sem fazer contas, o homem que se lança, que é desorganizado, como Jesus diz, que é o general que vai à guerra, ou o rei, e não faz contas ao seu exército. É? Naqueles tempos contava-se pelo número dos soldados, não é? Jesus, quem é o homem que começa a fazer uma casa e não faz contas? Disse Jesus. Portanto, o homem que é desorganizado, o homem que é de qualquer maneira, quando digo homem, estou a falar o homem e a mulher, como é óbvio. Jesus disse que isso é loucura, isso é insensatez, isto é falta de preparação, é falta de disposição, não é só disponibilidade, é disposição, é uma inclinação, é falta de uma inclinação para aprofundar as situações, é falta de uma inclinação para a verdade, porque ele está focado apenas na imagem.
Ele está focado na parte de cima da casa. Ele construiu sobre a areia. Isso é que é importante. Os outros veem, portanto, ele está focado na marca do carro, na marca da roupa, está focado na imagem da igreja, está focado na imagem da empresa, está focado na sua própria imagem. Eu não estou a dizer que nós sermos obrigados a ter uma má imagem ou sermos obrigados a ser pobres. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar de quem investe apenas na imagem e não investe na sua essência, nas suas raízes, não investe nas fundações da casa. As tempestades vão deitar isso abaixo, isso por terra. E nós todos, que já somos adultos, sabemos que isto é perfeitamente verdade. Perfeitamente verdade. Quantas pessoas nós já conhecemos que tinham uma exuberância, tinham uma vaidade em demonstrar aquilo que têm e o que não tinham, e depois passam por um processo de degradação, porque a vida deles apenas estava firmada na imagem. Aqueles que tinham fundações, aqueles que tinham raízes, aqueles que tinham inteligência, sabedoria, as tempestades vieram à vida deles e pode ter destruído o que destruiu, mas eles não foram abalados. Como vida, como casa, não foram arrastados na corrente. Entende? Então, queria deixar esta deixa. Não é uma dica, é uma deixa, mas é uma deixa carregada de verdade. É uma deixa que eu peço que você passe para outros. Que você não invista na sua vida apenas na imagem. E não sinta inveja de quem faz isso. Não sinta que o outro já está mais à frente do que você. Firme-se em Jesus. Busca a palavra. Eu quero deixar este apelo também àqueles que ensinam. Por favor, não ensina frases feitas. Muitas das vezes nós aprendemos coisas no passado que agarramos aquilo como sendo verdade absoluta e muitas das vezes está tão afastado do Evangelho. E ouve-se. Os anos passam e continua-se a ouvir. Busque o Evangelho, busque direção de Deus. Nós hoje temos ferramentas que podemos usar que antigamente não tínhamos. E os antigos não tínhamos. Mas sobretudo temos o Espírito Santo que nos leva para o Evangelho. E tudo aquilo que o Espírito, que nós percebemos que é a revelação do Evangelho, é de Deus, vem de Deus. Vem de Deus. E invista aí a sua vida. Invista. Deixe que os ensinamentos de Jesus, através do Espírito Santo, rasguem o seu coração e você vive uma vida tranquila, feliz, que não seja na base daquilo que os outros possam dizer, mas que seja na base da sua consciência, na base do amor de Deus, e assim vá construindo a sua vida dia após dia, porque é só aqui que você encontra paz, porque no resto é aflição após aflição após aflição, é uma coisa brutal. É só aqui no amor de Deus. Por isso, investir na rocha, investir na fundação da casa é o melhor caminho. É o melhor caminho. E verá que depois também a sua aparência, não uma aparência física provavelmente, mas uma aparência a nível espiritual, você verá que o caráter de Deus será cada vez mais refletido no seu coração. Mesmo sendo imperfeito, mas isto vai acontecendo processualmente. E assim você terá outra compreensão da vida, das próprias Escrituras, mas da vida em si. Você terá outra compreensão das pessoas que o rodeiam. Você terá outra compreensão até das más atitudes dos outros. E você fica mais fácil de perdoar. Fica com mais sabedoria para poder ajudar outros, porque ao fim e ao cabo esse é o propósito de Deus. É trabalhar em si para que possa também ajudar outros, através de si. E assim sucessivamente. Homens, seres humanos, ensinam outros seres humanos, movidos sempre pelo Espírito Santo. E apesar do Espírito
operar muitas das vezes sem usar a humanidade, porque ele é livre, a verdade é que o Espírito usa também cada um de nós. Um abraço a todos.